Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, queridos e powers. Hoje a gente vai falar de um cara que talvez seja o romancista mais filmado da história, que é o Stephen King, chamado de mestre do terror, né? Já está no nome, rei do terror, King. E só para dar uma ideia, gente, ele tem 62 livros, né? Desses aí, 7 são sob o pseudônimo de Richard Bachman. Tem 5 livros de não ficção, 12 coletâneas de conto e tem por volta de 50 filmes baseados no seu trabalho. E desses aí, quer dizer, juntando com isso, dá umas 37, 35, daí para mais séries. Não, a gente vai olhar no Google, você vê at least 87 trabalhos baseados nele. Então, assim, é porque não para de crescer isso aí. Há poucos dias estreou Boogeyman. Seu medo é real. Seu medo é real. No Brasil tem esse subtítulo um pouco ridículo, assim. Mas a gente foi assistir, a Ana Cláudia foi assistir, e é mais do mesmo, né? Ele não fez uma performance ruim, nem espetacular, foi boa. Né, Rodrigo? Razoável. Razoável diante de semanas aí de lançamento de coisas fortes como Pequena Sereia, Guardiões da Galáxia e outras coisas, e no meio de Super Mario Bros. Então ele a concorrência é forte. A concorrência foi bem forte. Mas a gente ficou com vontade de falar dele, porque não para. Eu acabei de rever um pedaço de uma série. Eu tenho uma teoria sobre Stephen King, mas eu quero falar dela depois. O Stephen King normalmente não gosta de pessoas que adaptam ele de forma muito criativa. O caso mais clássico é do gênio Stanley Kubrick com o Iluminado. Ele detestou o filme porque o filme talvez apareça mais do que a história dele, né? A expertise do Kubrick, a arte do Kubrick, criou imagens que fazem parte hoje do imaginário da cultura ocidental. As gêmeas, a mulher saindo por trás do boxe, o sangue no corredor, aquilo ali, apesar de estar escrito de alguma forma, o Kubrick deu uma dimensão de artes plásticas aquilo impregnou no cérebro da gente de tal forma que quando o Michael Flanagan, talvez, que é o que fez o Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, ele falou que não queria inventar nada, ele ia fazer a continuação dentro daquelas imagens, porque ele não conseguiria tirar da imaginação do público aquelas imagens. Tentou fazer, claro que ele é um cineasta, um roteirista muito talentoso, Flanagan, mas o filme não foi esse sucesso todo. Foi bem, mas não foi tão bem, porque também não criou nada e não avançou em nada. E nem o livro é tudo isso. O Iluminado primeiro é bem melhor. O que eu quero dizer, assim, já estou me estendendo um pouquinho antes de passar a bola para quem viu o Boogeyman, que é a Ana, e para os outros. Eu voltei a ver Castle Rock, que é outro. É uma coisa lá, tá na Prime Video,
uma série grande que não é baseada em nada dele, é baseada em tudo dele. Então, assim, o J.J. Abrams pegou o universo do Stephen King, botou numa daquelas cidades frias lá do meio oeste americano e criou um universo do Stephen King. E funciona muito bem, porque é tão opressivo e é tão concentrado. E não tem, assim, até onde eu vi, não tem monstro, né? Que é um dos problemas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, Ana Cláudia, fala aí do Boogeyman, que você viu que é a coisa mais recente que estreou dele. É muito engraçado que o Stephen King, eu tenho uma irmã gêmea que ama Stephen King, adora o gênero terror, e eu não sou a gêmea que ama o gênero de terror. Você tá naquele corredor junto com ela. Come play with me. Não. Então, assim, eu fui assistir. Elas duas. Nós duas ali, só que as duas são iguais ali, né? Talvez o meu problema com o Stephen King tenha nascido ali, talvez. Por aí. Mas eu não sou a gêmea que gosta do Stephen King. Minha irmã adora ele, adora as entrevistas, sempre conta as histórias dele, sempre com muita curiosidade. Meu impacto com o Stephen King veio com Carrie. Estranha, que eu acho, do Brian De Palma, que eu acho uma outra adaptação muito boa. Christine, que era do carro, que veio mais ou menos um pouco antes. Eu era pequena, mas assim, não curtia tanto. Exatamente. Que também é bom, né? Eu concordo com você. O Carrie é uma obra-prima pra mim até hoje. Assim. Porque o Iluminado, então eu era muito pequeno. Então eu já cresci quando eu pude ver. E o Iluminado já morria de medo, todo mundo morria de medo. Como que ele usou aquela sinfonia pra abrir naquela sequência. Quer dizer, o Kubrick sendo o gênio que ele era de diretor que ele era. Eu tive mais medo foi o Iluminado. Iluminado, né? Com o Exorcista. Eu li o Iluminado. Não, eu vi o Iluminado mais velha, já o filme já sendo... Né, quando liberou em VHS, sei lá como é que foi a época, e eu vi, e depois li o livro, e eu entendi que realmente, que tinha muito mais coisa no livro que não estava no filme, mas o filme era apavorante e o livro tinha seus medos também. Mas, então, por exemplo, no filme, posso ser eu, no filme, a primeira vez que eu vi, eu falei assim, quem era o Iluminado? Por que o Iluminado? Não fica claro que o Iluminado é o menino. É o menino. E porque aquele cara que vai lá salvar e que não acontece nada. É o cara também, que também tem a conexão. Que também teria. Que isso tudo no livro é bem mais detalhado. Então, se você lê isso no livro... A relação talvez você concorde com o Stephen King, né? Que o filme tá errado. Não, eu discordo do Stephen King, mas é porque aquela outra coisa que vai chegar lá. Mas só para terminar do Boogeyman, dando essa longa introdução também eu fui assistir o Boogeyman porque eu fui entrevistar lá para minha coluna na revista Cláudia, eu fui entrevistar as duas atrizes do filme. Então eu fui ver na cabine ainda. Então não é uma sensação. Quando você assiste em cabine, são os críticos, os blogueiros estão lá, a sala não é exatamente vazia, mas também você não tem aquela reação do público, a gente está ali, fica vendo, você mais escuta os comentários assim depois e foi morno. Eu fico ali quietinha, só ouvindo que um com o outro. Sempre tem alguém que gosta de discursar, ficar falando alto. Mostrar que entende de filme. Mostrar seu conhecimento. E foi meio morno. Eu achei, do meu ponto de vista, bem cínica, depois dessa longa introdução, eu achei que é um bom filme de terror para quem gosta de filme de terror. Ele é tenso o tempo todo, ele começa na tensão, ele é pra tensão. É o susto, é o bicho-papão. É o bicho-papão, né? O Boogeyman, que eles pelo menos não botaram isso em português para deixar menor, mas é o Boogeyman. Quem infantiliza a beça, o bicho-papão. Um bicho-papão que está ali embaixo da cama ou no armário, que pega da vulnerabilidade das crianças, né? As duas meninas órfãs que estavam muito expostas. Na verdade, o bicho-papão no Brasil existe para fazer criança dormir. Dorme, senão o bicho-papão vai te pegar, não é uma coisa assim? Mas a proposta não é essa do Boogeyman, né? Ele pega a criança quando a mãe não está vendo? Exatamente, ele pega ele no medo. Coisa horrorosa. Mas ele come a criança? Come. Não. Come. Mas assim, na verdade é mais uma violência, assim, não é tão explícita, mas aparece. Aí é o negócio que a gente já ele deve ser comunista, né? Isso que eu ia falar, comedor de criancinha é comunista. Não, ele pega adulto também. Quem tem medo, quem tá vulnerável, ele se alimenta desse medo.
e do escuro e tudo mais. Então, assim, é um filme de terror com a fórmula da tensão mesmo, que tudo falta luz, aí vai a pessoa com a lanterninha, acaba a lanterninha, abre o armário, não tem nada, daqui a pouco tá embaixo, só não tem gato que pula. Mas é scary jump o tempo todo. O tempo todo de cara. E aí eu que não gosto, eu falo, tá bom, não vou ouvir. Mas o que acontece? Esses filmes são todos feitos no áudio. Então, assim, a música tem essa respiração. Ai, meu Deus, lá que saco, vou ter que ficar tenso. Porque não adianta, você fica tenso com aquilo. Você sabe que é uma bobagem, mas fica. Então, assim, eu achei que, particularmente, para quem gosta do gênero, vai se divertir. Eu ouvi falar que, como é um conto, ele sofre do mesmo mal de todos os contos adaptados. Esticou muito. Estica muito com esses negócios. Tem que esticar muito com esses negócios. Até eu, que sou fã do Stephen King, eu acho, por exemplo, que tem um nível em que ele dá certo. Por exemplo, eu acho o Cemitério, que não é o Cemitério Maldito, o romance é O Cemitério. No cinema já ficou maldito, mas assim... o Cemitério é um livro muitíssimo bem escrito, de uma dor, de uma tristeza profunda, assim, a descrição daquilo ali. E é sutil, ele não pesa a mão, porque é tudo tão triste. Isso é, o menino é atropelado por um caminhão. Assim que ele se muda para uma casa ali deve ser ali no Maine, onde se passa tudo, e aí de repente ele atravessa a estrada e atropela um caminhão imenso, e a vida dele acaba, né? Antes disso, o que tinha acontecido? O gato tinha sumido. O gato do menino, do filho, ele queria recuperar esse gato do filho, porque é a alegria do gato do filho. E aí o gato é atropelado também, se não me engano, pelo mesmo caminhão. Então é um prenúncio do que vai acontecer com o filho. É o caminhão do Spielberg. É tragédia, é o encurralado. Não é o mesmo caminhão, naquela mesma estrada. Na mesma estrada. Aí o gato parece morto e ele não quer que o filho fique triste. E ele descobre que tem um cemitério indígena ali. E a pessoa que... No filme é sensacional, porque o homem velho que mora ali é feito pelo antigo Fred Monstro, da família Monstro. Lembra do seriado antigo, The Monsters, né? No seriado de televisão era preto e branco até. Eu esqueci o nome desse ator, enorme, assim, alto, a beça, fazia tipo o Frankenstein. Mas enfim. E ele vai e enterra o gato no cemitério indígena. E aí ele descreve como é que o gato volta, assim. Mas ele voltou. Mas ele não voltou igual. Ponto, acabou o capítulo. Não, que eu tô vendo aqui. Então, assim, essa sutileza do Stephen King existe. As pessoas... Ele escreve muito bem quando ele não tem essa pretensão de fazer batalhas metafísicas entre o bem e o mal e o mundo sendo destruído. Aí ele perde a mão completamente e não tem adaptação que salve ele, sabe? Aquele negócio que a gente viu, a gente comentou do Outcast, eu acho que funciona até, mas The Stand, a dança da morte. E aquilo ali acaba numa batalha de diabo com não sei o quê, que não tem como assistir aquilo e achar bom. Mas quando ele está no âmbito familiar, naquela coisinha pequena, eu acho que ele funciona muito bem. Cemitério é um caso. E acho, assim, eu não queria ficar falando sozinho porque eu tenho mais coisa para falar, mas eu quero saber o que o Rodrigo... Louca Obsessão é nessa linha também. Louca Obsessão. É um dos meus filmes prediletos. Então, fala aí, o que para você se salva do Stephen King? Não, é essa intimidade, né? Coisa íntima, quer dizer, o drama íntimo. Quando ele consegue desenvolver isso, acho... Porque isso que eu ia falar, na realidade é uma das características que, de novo, minha irmã estaria aqui voando nesse episódio, porque ela ama, mas que eu aprendo que ela fala. Ele pega as coisas do cotidiano e transforma no esse. Então, assim, o Louco Obsessão era uma fã dele que escrevia cartas e que ameaçava, sei lá, enlouqueceu, e ele... E se ela... E aí ele vai no e se. Aí ele abre a imaginação e vai... Então ele é espetacular. E é legal nisso, porque são coisas do cotidiano em que ele usa os nossos medos desse cotidiano. O que é só voltando, que não tem no Louco Obsessão, que é por isso que os dramas dele... E tem outros filmes que ele fez que não são só de terror. Ele fez, não, que saíram de obras dele que não são de terror. Ele
trabalha muito bem esse drama, porque ele pega essa coisa do cotidiano. O Green Mile com o Tom Hanks é O Sonho da Liberdade, que é o filme que todo mundo considera o Shawshank Redemption. Não tem nada de terror, Não né? tem nada de terror. O Sonho da Liberdade também. Também não. Que é um filme que eu adoro também. Que eu gosto muito Foi também. emocionante. É a Espera do Milagre, que você falou também. Exatamente. Há uma coisa que marca muito a vida do Stephen King, porque o Shawshank é uma prisão que está em vários romances dele. E está em várias séries, porque eu acho que era na cidade, que eu esqueci o nome, a cidade dele, talvez, será que é Castle Rock mesmo? Porque é por isso que o J.J. Abrams deu o nome de Castle Rock a esse universo, que ele juntou tudo, fez um mexidinho de Stephen King e deu muito certo. Acho que dá muito certo até onde eu vi. O Stephen King lê notícias do jornal, mas ele uma das fórmulas, aparentemente, dele... Portland. É frio pra cacete, né? Uma das coisas que talvez você que está lendo o livro dele, que me parece que é da fórmula dele... Ela falou do livro, eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é um livro não ficção dele, sobre a escrita. Desculpe, Ana, vou só fazer, aproveitando... vou mostrar porque é muito interessante como é que ele é personalista, assim. Ele só confia nele, eu acho, assim, né? Ele começa a falar que livros desse estilo aqui sobre escrita, que falam sobre escrita, é tudo bullshit. Traduziram aqui como baboseira. Tudo é baboseira. Não existe livro para ensinar ninguém a escrever. Ele pode falar da experiência dele e ele conta deliciosamente aqui as experiências dele com a ficção. Aí voltando aí para Ana. Não, então, mas ele pega essas... Por isso que eu estava voltando, que você estava falando do Misery, né? Que ele pega ou coisas que aconteceram com ele... do tipo, minha mulher jogou fora todos os meus papéis e se eu tivesse morrido não tivesse os meus papéis. Aí ele deriva, imagina, uma história. São coisas muito pequenas que o inspiram a contar. E é um excelente contador de história. Às vezes quando coisas grandes inspiram, não dá certo. Percebe isso? Eu acho que isso que a gente está falando aqui esse é um bom ponto, sim. São os livros de coisas pequenas que levam ele, pasmem, quem tem preconceito, a ser toda hora lembrado para o Nobel de Literatura. E indicado lá, mandam sugestão de Stephen King para o Nobel. Quem é o Stephen King? É um cara do Midwest, é um caipira do interior dos Estados Unidos, falando de coisicas da vida do dia a dia de uma cidade zica, de um monte de gente caipira. Às vezes, mas as histórias ele viaja, ele diz que vê essas histórias de jornais locais meio bizarras. Gente, e se isso fosse verdade? Não. Porque ele sempre põe o "e se". Então, assim, o ET me... E se tivesse um ET que tivesse assim, entendeu? Ele simplesmente dá crédito àquela ali como se fosse uma verdade e conta essa história como se ela fosse verdade. Mas olha que interessante. Ele constrói uma história que agora eu não vou me lembrar, não sei se se é no Nevoeiro, que é uma história meio metida a também resolver o mundo, mas começa uma coisa muito íntima. O cara começa a se sentir mal, ele começa a olhar muito, quando ele vai ao banheiro, a olhar o que ele fez na privada, porque ele deu uma entrevista dizendo, é ali que começam nossos medos. A gente começa a sentir que a gente não está bem quando começa a sair sangue quando você vai ao banheiro. E esse cara fica com uma obsessão sobre isso. E ele começa a investigar toda hora, ele fica obcecado e um dia acontece, ele começa a passar mal. Mas só que não é só uma doença, né? É alguma coisa que vem meio espiritual também, né? Então, olha que coisa mais íntima e quase escatológica, mas que ele faz. Um cara no Outcast, o que tem o Jason Bateman, que morre no começo. The Outsiders. The Outsiders. O cara que está tomado por um espírito mau, ele começa a sentir, vem umas bolhas aqui atrás, né? Que é um lugar muito sensível, assim, da pele das pessoas sobre isso. E o cara vai ficando por aqui, a coisa vai se manifestando. Aqui vai ficando um monte de machucado aqui, sabe? Isso é muito bom do Stephen King. De novo, ele não gosta das adaptações dele, que são geniais, como Carrie. Ele não gosta do Brian De Palma adaptando Carrie, tanto que teve outro filme, Carrie. Né? Ele dá força para outros filmes quando o diretor é muito genial. O Iluminado ele quis fazer, ele mesmo dirigiu. Olha, mas considerando que esses diretores autores não são nada fáceis de personalidade, eu entendo que ele possa ter suas frustrações. Mas sabe por quê? Porque tem coisas que aparecem na mão desses diretores que não estão no livro e ele fica puto.
sabe? Então, o Stephen King tem lá suas idiosincrasias, ele é muito o centro do universo dele mesmo, daquela coisica pequena que ganhou o mundo. Você sabe que quando a gente lançou Olga, né, do Fernando Moraes, ele fez uma observação sobre isso, porque foi perguntado, você está feliz com a adaptação? Ele, olha, se eu quisesse que meu livro fosse filmado, ele usou exatamente, eu colocava uma câmera filmando o livro, né? Então, é um pouco isso. Exatamente. Mas e você, Ana, qual a sua relação com o Stephen King? Eu sou muito fã do Iluminado, eu acho um grande filme. Foi o filme que eu senti mais medo, assim, no cinema. Eu já falei aqui atrás, junto com o Exorcista. Mas eu tô com o Rodrigo. Eu não sou uma grande fã de filmes de terror, né? Eu gosto mais desse lado. Louca Obsessão, A Espera de um Milagre, enfim, esse tipo. Eu não sou essa... Meu filho também é louco por terror, ama, ele adora todos os filmes do Stephen King, mas eu realmente não sou. Eu acabei de descobrir que eu não lembrava, mas estava aqui olhando, colando, né? Cujo. Que eu não posso ver o fila até hoje, que eu morro de medo. Chamas da Vingança. Chamas da Vingança. E também aqueles sonâmbulos, que também... Mas desculpa, um cachorro com raiva atacando é a coisa mais apavorante. Não, e um carro que não te obedece que vai se vingar por você, sabe? Do bullying que você sofreu. O bullying é um assunto. O apanhador de sonhos. O apanhador de sonhos. Nossa, eu tive muito medo desse Não é apanhador de sonhos que começa com esse negócio do banheiro, da privada, do cara olhando. Não é isso? Não, eles estão numa casa, no lugar frio, deve ser lá, Maine, claro que é muito frio. E tem uma coisa de algum monstro que eu acho que não é monstro, que está na floresta. E Sempre que ninguém sabe. E eles começam a morrer. E, bom, depois desse filme, não dá mais pra ver aquele negocinho de apanhador de sonhos, né? Não bota lugar nenhum. Tão bonitinho, né? É bonitinho, mas deixou de ser. Aí vai lá e chupa tudo de pior exatamente. da sua vida. O que a Ana estava falando, Ana Cláudia estava falando sobre o monstro que chega e fode tudo da história. Não, por exemplo, o legal do Iluminado é exatamente porque não tem nada, não tem monstro. Você tem ali uma presença do mal. Misery não tem monstro. Misery não tem monstros. Então, Janela Secreta com Johnny Depp também não tem monstro. Os melhores, pra mim o melhor é isso. Quanto mais íntimo e sem monstro, o Stephen King. E também. Quanto menos ele quer resolver o mundo entre o bem e o mal, melhor. É o Stephen King. Entendeu? É esse Stephen King que talvez mereça ser lembrado na hora do Nobel, apesar de ser um autor absolutamente popular. Né? Seria uma virada. Mas e a gente tava falando, o que é uma característica assim? Você pensa um cara como esse, com esse número expressivo e rico, mas qual é a frustração dele? Não saber, ou não ter tido um bom roteiro, ou não ter escrito um bom roteiro de filme ou de série. Ele escreve muito roteiro ruim. Ser um bom escritor não necessariamente faz um bom roteirista. Exatamente. Né? Tem uma técnica que é completamente diferente. É diferente. É porque ele quer botar o livro todo ali, ele não consegue, não dá para ser o livro todo. Ele não quer abrir mão, né? Isso eu vejo nos roteiros de Stephen King, não dá certo. Eu vi recentemente um que até quase que funciona, mas eu não me lembro se é 1822, não sei se vocês viram. Tá lá no Netflix, se não me engano. É um cara que mata a mulher, joga no poço, joga uma vaca junto em cima, né? E aí começa a vir um monte de coisa pra vida dele, né? Porque ele queria... Você gasta suas horas de conteúdo? Na verdade, assim, ele com o filho... Eles matam a mulher junto porque eles querem as terras dela, da fazenda. Isso é 1822? 1822. Isso é a série da Paramount, não é da Paramount? Não é o prequel da série lá da novela? Olha, outra? Eu não sei se é 1822, eu esqueci. É uma data, é um filme, não é uma série... Ou é uma série, sim. É uma série. Se for em 1822, na realidade, ela é uma... Eu acho que ela não é Stephen King, mas eu acho que, se eu não me engano, é sobre... É aquela novela que... aquela série que tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Yellowstone. Yellowstone? Não. Kevin Costner? É a prequel dela. Não, a prequel é uma data também. Ou eu não sei se é 1822, é uma data. Então, desculpe, se eu estiver falando errado aqui, estamos todos aqui colando um pouquinho. Vamos colar.
Mas eu acho que a gente tá... Por isso que, assim, até da série mesmo... Qual foi a série que ele escreveu? Foi A Torre... A Torre Negra. E que também não fez sucesso. Não, tem 1800... Eu não sei se 1899. Gente, esqueci o nome, o ano que é o nome da série, pô. 1922, talvez. Stephen King. 1922, né? 1922. 1922, é a série do Stephen King. Então, é isso. Essa história que eu estou contando é 1922. É uma coisa bem de roça, numa fazenda, ele querendo as terras da mulher, porque a mulher supostamente está traindo ele, alguma coisa assim. Ele aproveita e convence o filho de matar a mulher. E aí, como ele joga ela no poço, ele não queria que aquilo ali... o poço é muito fundo, né? Ele dá um jeito de chamar a vaca dele para cair em cima e depois ele concreta tudo. Então assim, isso tem sequência. São atores que funcionam, é uma série interessante. Eu acho que funcionou ali, mas eu acho que não é roteiro de Stephen King. Quando funciona, normalmente não é roteiro dele. Eu acho que, se não me engano, então, mas do Iluminado, acho que ele teve esses embates muito grandes. Muito com Kubrick. E assim, teve, né? O que é? O Kubrick não é um diretor de filme de terror. O Kubrick gostava de entrar nos universos, né? E dizer que o cinema podia traduzir com uma linguagem state of the art do cinema, um diretor com a mão do Kubrick fazer um filme de terror. Na verdade, é uma emulação do filme de terror que acabou assustando todo mundo. Então, assim, o Iluminado, para mim, é uma obra-prima, assim, uma obra de arte. Jack Nicholson, espetacular. Até você chama genial. Shelley Duvall com aquela cara esquisita, né? Estranha, aquele aquela olho. Coisa estranha, o Scatman Crothers, que é aquele o preto que vai que é iluminado também. Também iluminado. Então tudo funciona ali, né? E é isso mesmo. É iluminado, mas você pode até concordar que o Stephen King não tem lá os elementos, mas ele não... Ele tirou essa coisa do... Aqui no Iluminado não chega a ter monstro, né? Não tem. Mas tem uma coisa ali e ele no livro é mais gráfico. Sobrenatural. Você tem a coisa sobrenatural. Quando ele escapa com a mãe do hotel, aí vai atrás. Então você tem toda uma coisa mais... Você tem uma coisa gráfica daquela velha saindo atrás da cortina do box, que é... Ai, aquilo é horrível. Né? O que não é assustador naquele filme? O que não é, né? Já começa aquela música que aquele velocípede naqueles corredores vazios já é assustador. Aquilo é a invenção do Kubrick, né? Aquilo não sai da nossa cabeça. Aquilo é maravilhoso. Então, assim... Então é isso. Ele é esse escritor que nem sempre funciona no cinema. Ele é um escritor que nem sempre funciona na literatura dele, mas que tem uma coisa ali, ele é único, né? Ele fez uma escola, ele é importante pelo monte de livro que ele vendeu. Não é só vender, mas ele tem um universo, ele fala ali do homem comum diante de forças que ele não domina, né? Ali do interior dos Estados Unidos, ele não é um escritor urbano, ele não fala de gente de Nova York, ele não fala de gente de Los Angeles, ele fala daquilo ali, daquele pessoal que votou no Trump também, né? Aquele Rusty Belt, aquela coisa horrorosa, e as pessoas cheias de preconceito, né? Ele fala desse mundo, de pessoas comuns, meio pobres de espírito, e que podem ser tomadas pelo mal e levadas a fazer coisas horrorosas. Mas o que eu acho interessante, que era o que a gente sempre fala, é nossas limitações e nossas habilidades, digamos assim. Ele é um excelente contador de histórias, a gente não tem dúvida nenhuma, que nasceu para o cinema. A prova é de tantas adaptações, cinema, televisão. Ele é um autor visual, né, que permite isso, mas que quando ele mesmo foi passar por essa técnica, ele não dominou aparentemente como ele domina a literatura. E é isso que a gente estava conversando sobre o George R. Martin. Exatamente. E que é uma história inversa, mais ou menos. Ele era um cara que era roteirista, sempre quis ser roteirista. Os fãs vão... Eu sou a rainha do cancelamento nesse podcast. Vou ser cancelada daqui a pouco que eu vou falar dele. Mas, ela está falando do autor de Game of Thrones. Agora a gente está pegando uma carona de Stephen King para falar do Game of Thrones. Vamos lá. Eu até falo porque... Oba! Não, agora a gente vai se empolgar. Mas o George R. Martin, eu vou resumir muito, mas ele era roteirista,
Bom, várias coisas, mas quando ele chegou a escrever roteiros pro Twilight Zone, foi demitido, não deu certo. E depois ele fez uma série dos anos 80, que é dos anos 80, 90, vai lembrar? A Bela e a Fera, Gente, que Vincent, passou na televisão aqui no Brasil, Vincent era dele. Fera. Era E dele. a Linda Hamilton era Bela. Exatamente. E aí, mais ou menos nessa época, que ele estava tão frustrado que não dava certo as coisas que ele escrevia, ele foi escrever o livro. Ele entrou nesse universo da fantasia. Ele virou Tolkien. Aí ele se inspirou ali em Tolkien, né? E criou o universo Game of Thrones, que ele mesmo, ele já tinha pensado que não dava em filmes, porque várias pessoas quiseram comprar os direitos para transformar em filme. Eles diziam, isso aqui não é filme, isso aqui é série. Não existia essas coisas de filmes já garantidos, como depois o Peter Jackson provou que ele pode fazer 3 filmes logo de cara. Então, assim, nessa discussão, quando chegaram 2 iniciantes, e eram, né, os Dan e D&D, né, o Dan e David foram lá, ou convenceram que saberiam adaptar isso bem para HBO. Acho isso inacreditável, HBO pegar um conteúdo de fantasia, 2 iniciantes, comprou ideias, é brilhante. Um desenho de produção que é um dos mais exemplares da história das séries, né? E aí a gente tá falando que, só pra gente fechar, por que tem o Stephen King e as frustrações. Ele estava escrevendo na época que a série foi lançada, faltavam 2 livros para ele fechar, porque ele ia contar a história em 5. Até hoje não saiu o 5º livro, não, ele o 6º livro. Ele fechou, saiu o 5º. E aí parou, ele tinha que fechar o último, parou. E é paralelo à história do 4º, né? Aí, para quem não sabe, o filme, a série foi completando a história, mas com a consultoria dele. Com a consultoria dele. Parece que eles se entenderam a respeito do final. Há controvérsias. Mas aí poderiam chegar ele nos livros e a série por caminhos diferentes. Reza a lenda. Reza a lenda, porque eles, agora que o final foi massacrado, ele disse que não é o final dele. Isso não é. Como ele não terminou, a gente também nunca vai saber qual era. Reza a lenda. Mas ele tá com o nominho lá. Ele concordou. Ele reza... Não, mas ele disse que saiu, e aí os fãs dizem isso também, que quando ele saiu, que ele teve que se afastar para escrever o livro, que ele nunca entregou, a série ficou só com os 2, mas ele já tinha dado para eles aonde ia terminar a história, porque senão eles não tinham como continuar sem ele. E ele, na hora para eles poderem fazer essa adaptação, reza a lenda, que eles passaram por uma provinha. E eles tinham que adivinhar certas coisas que no livro não tinha sido e ainda não foi. Quem está no livro não foi esclarecida a origem do Jon Snow, uma série de coisas que na série depois foram acontecendo. Então, e dentre elas o final, que faz sentido. Se você lê o livro e vê a série, o final que ninguém gostou estava lá desenhado desde o início. O problema é que levou tanto tempo para ir ao ar, a gente teve tanta mudança cultural no meio do caminho, que aquilo ali já não faz tanto, mesmo falando que é um período medieval, mas tem uma afirmação dele de que a Daenerys não morreria, né? E é isso que os fãs se pegam. O que ele mais diz, e hoje essa semana tem de novo, é que ele matou alguém que ele não podia ter matado. E ele agora não consegue terminar o livro, porque ele... Aí eu não sei se você está falando do Robb Stark. Peraí, mas ele matou Stark, no livro, no livro e na série, provavelmente. Só que ele não diz... Até hoje que eu saiba, a gente não sabe quem é. Vai lá, naquele universo de fantasia, ele pode ressuscitar essa pessoa. No livro que ele diz que não consegue terminar, porque no livro que ele matou algum personagem que não consegue voltar. Só ressuscitar a pessoa. É porque ele tinha afirmado que o Jon não morreria, nem a Arya, nem o Bran, nem o Tyrion e nem a Daenerys. E a Daenerys morre. É isso? Bom, a Ana sabe mais. E nesse meio tempo que ele não acaba o livro, já teve até um spin-off, já teve uma história que ele mesmo escreveu, já adaptado, que é A Casa do Dragão, House of Dragons, né? Perfeita. Que foi um sucesso, enfim, né, gente? E ele já mas já começou de novo. Então, essas interferências, ele começou. Então, uma das discussões é que, hoje também saiu lá que a HBO levou um susto quando os 2... showrunners falaram, parou, a gente vai parar, chega. Estamos 10 anos trabalhando nesse conteúdo, pra gente quer parar. E a HBO queria mais, aí não tava, e só ficou surpresa, e eles ganharam porque eles na época estavam com poder pra isso, de fazer ela inclusive mais curta em número de episódios, e que com isso ficou essa sensação ruim do final de ter sido muito corrido, porque ela tinha um ritmo e ela ganhou outro no final. E os episódios eram mais longos também. Era o que eles alegavam. Só para arrumar um pouco. Faltam 2 livros
Não, falta um livro. Falta um livro. Falta um? Falta Eu achei que eram 2 também. Ao todo serão... Acho que eu entendi que faltava se ele só mais escrever... Eu achei que faltava um também. Se eles- Era o do Winter. Winds of Winter. Winds of Winter. Eu tenho a impressão que jamais saberemos. Jamais saberemos. Porque, Jamais saberemos. ele estava escrevendo isso quando a série estava indo no ar. Você Isso. já fez 10 anos do Red Wedding essa semana, tava todo mundo falando. O Você Red já- Eu me lembro que eu li pelo menos 2 ou 3 livros antes da série. E Eu li um, ele só. escreveu House of the Dragon, que parou na metade, tem uma segunda parte que ele depois ainda eu tá li- devendo. E não terminou Talvez, vai terminar mas eles assim. já Terminar, a estão produção termina. estão fazendo a segunda temporada Então. Não, é porque de o House of Dragon, ele não acabou, vai acontecer a mesma coisa. Né? Mais ou menos, é porque o House of the Dragon é muito legal, porque ele pegou a história da família Targaryen e ele fez como se fosse um livro de história sobre todos eles. Então ele cobre aí 300 anos da vida São deles. Então tem 300 anos, muita história ali, tem umas 5 séries E ali a série dentro. entrega, né? E o próprio Game of Thrones entrega tudo que vai acontecendo. Se quiser spoiler, tem lá que eles só falam. assistir. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Não. Mas, Eu, como assim- não ligo pra spoiler, eu fui logo lá ver. Eu gosto de saber como é que termina. Né? Exatamente. Mas é que o livro, ele vai contando várias histórias de vários Targaryens. Então você pode fazer várias séries e todas serão interessantes dentro desse. Ele Não, pegou é. um capítulo, ele pegou o terceiro Quando ou quarto capítulo. quando ainda existia Targaryen, né? Porque... Mas deixa eu entender assim. Por que Targaryens e não Lannister? Por que Targaryens e não Tyrell? Porque Targaryens são Baratheon. mais charmosos. eu Tinham adoro- dragões. Eu gosto de Targaryen. porque- Mas fantasia, a parte da fantasia está são os nele. dragões. E os dragões. São os Exatamente. dragões. É a família que, na verdade, estabelece as bases daquele reino. Né? Daquele universo Era todo. Eles mandavam no mundo. Eles né? invadem. Com Tomam os conta. dragões e tal. Entendi. É porque eu vi a série. Daquele adoro, continente, mas né? eu Na sou- verdade, é como se fosse não um sou Em Westeros. versado como você. Westeros, Em exatamente. Westeros. Né? Então, Agora, voltando a Stephen King, eu estava vendo O Sobrevivente, Running Man, que é um filme de O Arnold 87. É baseado num... Com Arnold Coisa. Schwarzenegger. E é um futuro distópico e é um reality show, né? Os caras são... Né? ele é profético em um monte de coisa, É. né? Ele, E é anos 80, eu me lembro que o Schwarzenegger fez isso entre os 2 Exterminadores. Foi Um e o 2. verdade. Isso que eu me lembro bem. é de 87, eu acho, se eu não Enquanto me a gente engano. estava falando já de Game of Thrones, eu lembrei de uma coisa muito feminista, mais fantástica junto com o feminismo. É um filme chamado Rose Madden. E um homem maltrata uma mulher e ela fala para ele assim: não faça isso com as mulheres. Porque um dia assim, você pode ter o seu carro caindo num precipício, você pode acordar com uma doença grave, não faça. Porque, tipo assim, é uma coisa assim, como nós mulheres temos alguns poderes que vocês homens não conhecem. Vocês né? desconhecem. E é uma coisa muito, é muito bonita essa cena, porque você, olha só, cuidado, a gente vence no final, hein? E é isso. Mas é isso, a riqueza do Stephen King, eu acho ele, obviamente, mais... como é que se fala? Ele tem mais campos aí cobertos que o George R. R. sim, Martin, sim. porque o George R. R. Martin é fantasia pura. Então é. você é nichado. Ou você gosta daquela fantasia e gosta ali mais ou menos. Uma É coisa que nem que eu... o Senhor dos Anéis. Né? Exato. Quem gosta, Exatamente. gosta. Quem não gosta, Quem não gosta, não não gosta. gosta. O que eu gosto, além de eu gostar de fantasia, mas o que eu gosto do George R. R. Martin é que ele pega histórias reais, histórias de pessoas, mesmo, períodos. Então, assim, ele pegou a Guerra das Rosas para inspirar para fazer a Guerra dos Tronos. Ele pegou a história da... Brand Creek é um folclore celta, né? É. Foi o primeiro rei a unificar o ali. House of the Dragon que a gente está vendo, esse capítulo é especial sobre uma imperatriz chamada Matilda, que era vinda dos vikings e que teve uma guerra civil com o irmão. Aconteceu, essas pessoas existiram. E ele que gosta, como ele diz, história popular, porque não é que ele se aprofunde na história. Então ele vê isso e inspira e transforma aquilo no mundo da fantasia. Então eu gosto das histórias dele, porque ele pega da política e dessa questão do ser humano, do poder, como é que a alma... Aí sim o negócio do anel, como é que destrói o poder, destrói mesmo as Eu acho que pessoas. episódios de diálogos, de disputa de poder, são bem
profundo, chega uma coisa de meio Shakespeare. Ali eu sempre cito aquele capítulo que eu acho melhor de todos. Eles estão subindo a muralha, aí o Mindinho, como é que é o nome dele? Littlefinger. O Littlefinger, junto com aquele eunuco, O Varys. O Varys, diante do trono, falando assim, falando do poder, eu não lembro, mas é lindo. Littlefinger tem as melhores frases em todos os cenários. É maravilhoso. A discussão os debates dos dois eram muito bons, sobre e com o Tyrion também. Também. Muito bom. Mas sobre poder e sobre religião, quando como é que é o Jonathan, que faz aquele louco lá que prende todo mundo, como é o Septão, não sei o que. O Septão. O Jonathan Price. Jonathan Price, aquela coisa é profética, né? Da coisa da religião tomar conta do poder e se voltar contra o próprio poder, né? O conservadorismo extremo baseado na coisa de Deus. Você pode falar do Putin sobre isso, com a união que ele tem lá com a Igreja Ortodoxa, que fica caçando os desvarios das pessoas. O White Walker era a melhor metáfora para tudo, aplicava para tudo. O White Walker era uma coisa que ninguém acreditava, que eles que se alimentavam. Mas assim, as pessoas brigando para dar num trono e o mundo ia acabar. O mundo vai acabar, exatamente, né? Vocês estão brigando entre vocês. Pode fazer uma analogia. O mundo pode explodir com uma bomba atômica e você está brigando pelo poder. E ninguém acredita que o mal está ali, aquilo ali é fantasia, e está vindo. E você está discutindo de coisas pequenas, aquilo fica pequeno. Eu acho que tem muita coisa, assim, e acho meio... Eu implico um pouco com quem não quer nem saber, que já despreza. Game of Thrones, não. Porque fala... Bom, nós conhecemos. Tem dragão, tem anão. Um monte de gente boba. Tem zumbi. Um monte de gente boba. Isso, mas tem dragão. Como é que você vê coisa com dragão? Vai se fuder. Cada dragão maravilhoso. Cada Dracarys todo mundo. Dracarys. Não, e uma das séries mais assistidas de todos os tempos, né? Dá vontade de mandar um Dracarys, né? Vem cá, isso é assim, ou você acha que tem Vingadores, né? Ou você acha que existe o Super-Homem. Sereia, aquela sereia existe? Sereia. Não quero ver porque não existe. Pouca capacidade de imaginação. Pra onde foi a criança que você tinha dentro de você, né? Você não consegue imaginar isso. Tem filmes sérios que, assim, eu adoro, um dos filmes que eu adoro é o do... Tudo bem que a gente não gosta de monstro do Stephen King. Não, monstro não. Mas também tá ali na fantasia. Aquele filme que era do filme sobre filme, peraí, gente, agora eu esqueci. Mas que, enfim, tem o Vencedor do Macaco Chorão, que eles brincam lá, que é... Meu Deus, Robert Downey Jr. faz o papel do soldado negro, que ele pinta a cara. Qual é o nome daquele? Não sei o que de trovão, não é? Tropical Thunder. Tropical Thunder, exato. Aqueles 4 filmes do início... Aí tem, assim, o filme que o ator australiano tá fazendo lá, o padre, que gosta do... que tem, aí assim, Vencedor do Macaco Chorão da China. A partir daí, eu sempre brinco, minha irmã ela não lembrava que era o Vencedor do Macaco Chorão, até ela rever o filme, ela ligou pra mim chorando de rir, meu Deus, existe isso. Eu falei, então, ver filmes Vencedores do Macaco Chorão, que são aqueles filmes sérios... Faz parte, o cinema é arte, o cinema é demanda, a gente vê coisas sérias. O cinema pode tudo. Mas ele também tem um momento, você só quer chegar em casa, eu quero ver um dragão destruindo tudo. Tudo bem. Relaxar, entendeu? E acho que a gente volta ao começo. O maior exemplo de que o cinema é sério e pode lidar com tudo é o Iluminado. O Iluminado. É o Kubrick. Aquele cara que saiu do pedestal dele de autor sério, foi criticado pra cacete, porque pegou um autor popular de terror, como Stephen King, e fez aquela obra-prima. Obra. Que impregnou, como diz o Mike Flanagan, no imaginário do mundo ocidental. E a gente poderia dizer que é um filme de fantasma que as pessoas... Exatamente. Você tá vendo um filme de fantasma. Filme de fantasma que não existe. Bom, depende da cultura também, né? A gente vê filme assim... Filme latino, a gente olha e vê filme de fantasma, a gente transforma em espírito. Então, assim, com essa lembrança assim, do Iluminado, acho que a gente encerra. Casa dos Espíritos. Eu acho que hoje vai ser mais curtinho mesmo. E espero que vocês tenham gostado, porque a gente ama falar dessas coisas. Então, um abraço aí e powers. Se gostar, dá o like. Dá um like, se inscreve. Estamos no YouTube, compartilha, estamos no Instagram, Estúdio Pou. Isso aí, beijo. Um beijo. Beijo.